Boa noite a todos e todas e todes. Bem, Boa boa todos, todos noite. e todes. As regras permanecem claras em relação ao querendo falar, levanta a mão, faz a escrita no chat para poder não interromper a professora e deixa ela abordar aí, 15 minutos antes a gente abre e faz as discussões, a não ser que seja uma questão assim de ordem de questionamento, coloca também no chat, ela vai lendo, vai falando e já vai trabalhando, ok? Tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Olha, eu aberto para você. Eu pretendo ser mais breve hoje, para que a gente tenha mais tempo de conversar, porque na outra semana retrasada, eu achei que ficou pouco tempo para conversa. Então, eu pretendo ser mais breve. Pretendo. Outra coisa, eu sou melhor escrevendo que falando. Falando eu me perco. Então, eu escrevi e vou ler, mas isso não quer dizer que eu não vai interromper o que eu escrevi. Outra questão, eu pedi para o professor, sugeri para o professor, porque aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei, as pessoas todas param as 2 últimas semanas de julho. E aí eu pensei, como a gente não tinha planejado, que talvez fosse interessante a gente interromper, porque é justamente na última semana, onde todo mundo está em férias, e retomar em agosto. Parece que vocês concordaram, né? Acharam uma boa ideia. Então, faremos isso. Terceiro momento crítico apontado pelo Benoît Virole é a aprendizagem e leitura. Então, o momento onde surge a necessidade do ingresso do universo dos símbolos e da língua escrita, né? Já não mais sendo como um momento de risco psíquico. Então, a constituição psíquica não está abalada, né? Não é um momento onde o sujeito vai ter risco de, em psicanálise, a gente chama de forclusão da metáfora paterna. Isso quer dizer, de constituir aí uma psicose ou uma perversão. Então, o momento isso não está posto nesse momento agora, mas estava posto até os outros 2 momentos anteriores. No momento de agora, não. Mas como um momento de crise, vamos pensar, né? E, portanto, como um momento onde as inscrições, então, aquilo que o sujeito constituiu, se não tão bem sustentadas, podem falhar. Falando de outra forma, para quem não é da área, o sujeito vem capenga na sua constituição subjetiva, vem com falhas, vem com faltas. Bom, aí sim pode falhar, mas é um momento de crise mesmo assim. Isso não é específico da surdez, está bem claro. Tem muita coisa que eu falo que não é específico da surdez, mas nós estamos falando de surdos, então não interessa. Isso também acontece com o sujeito. Não nos interessa aqui nesse momento, né? Sim, isso não é específico da surdez. É um momento de crise para todo ser humano, para todo sujeito. Um momento que ingressa na escola, na educação formal, né? Bom, a discussão sobre aprendizagem e inclusão de pessoas surdas surgiu de forma acirrada desde o famoso Congresso de Milão e desde o abrigo do Abad Lepê. Esse Abad Lepê aparece em outras coisas, ele era metido em tudo. No entanto, outras coisas que eu digo não só na questão da surdez. No entanto, até agora, essa articulação, aprendizagem, inclusão, nessa situação específica, né, inclusão dos surdos, é permanentemente confundida com as questões mais amplas da educação de surdos e com a discussão entre a opção do uso da língua oral ou da língua de sinais. Nas primeiras investigações, havia dúvida sobre a inteligência e capacidade cognitiva de alguém que não é capaz de escutar e falar fonologicamente. Falar fonologicamente, né? Durante séculos, afirmaram que uma pessoa incapaz de falar oralmente, eu especifico, era incapaz de ter inteligência e, portanto, de aprender.
Depois que superamos, como humanidade, essa discussão em relação aos surdos, depois que isso foi ultrapassado, iniciou-se outra sobre a modalidade da língua em relação aos surdos. Né? Nós superamos isso. Iniciou-se outra sobre a modalidade da língua que deveria se ensinar aos surdos. É uma discussão que se estende até hoje, dando ênfase ao termo ensinar. Ensinar a falar, pressupondo que a língua fosse algo que o sujeito adquire pela cognição e não pela inclusão, e através da relação com o outro primordial. Esta discussão atualmente toma outra dimensão diante dos implantes cocleares. Então, é uma discussão que volta com a questão do implante coclear, né? Uma das justificativas para o implante coclear é a possibilidade da criança, ao escutar, irá se inserir na língua oral e, a partir disso, frequentar normalmente uma escola ouvinte, sem a necessidade de uma escolarização dita especial. Nessa justificativa, está embutida a crença de que a escolarização realizada em escola de surdos não seria tão eficiente e que a aprendizagem é relativa à modalidade de língua a qual o sujeito fala. Eu acho que tem uma questão também, uma questão política, porque a inclusão, conforme a gente foi praticada no Brasil, vem sendo praticada no Brasil, também desonera o Estado da escola dita especial. Se a gente conclui que determinadas pessoas não podem frequentar escolas regulares ou não aproveitam escolas regulares, como é o caso dos surdos, na minha opinião, é preciso que o Estado se veja com isso. O Estado banque isso. Ele não pode se desonerar disso. E, atualmente, as escolas de surdos, que a gente conhece, ao menos aqui em Porto Alegre, elas são particulares. Aqui em Porto Alegre tem 3 escolas de surdos. As 3 são particulares. Bom, a educação de pessoas surdas deve, sem dúvida, considerar a modalidade da língua em que o sujeito será incluído, porque a educação abrange muito mais do que a escolaridade do sujeito e sua capacidade cognitiva. Como já tentei apontar, cabe aos pais essa decisão, já que serão eles os primeiros educadores e que terão a tarefa, ou quem deveria ter a tarefa primordial, de transmitir a linguagem através da língua a seus filhos. Então, imagino que eu tenha conseguido transmitir para vocês da minha posição em relação a essas questões, né? De que, idealmente, eu não estou dizendo que isso é possível sempre, mas cabe aos pais a decisão de que língua eles vão, em que língua, em que modalidade de língua eles vão inserir seus filhos e que como eles vão transmitir, vão inserir esse sujeito na linguagem, através de que língua eles vão inserir esse sujeito na linguagem. A escolarização dos surdos no Brasil começou no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, fundado em 1857, antes do Congresso de Milão. Através do convite do imperador Dom Pedro II, um professor surdo veio da França com a incumbência de criar uma escola que incluísse a língua francesa de sinais e gestos usados por surdos em diversas regiões do Brasil, na educação dos surdos, iniciando assim a Libras. É interessante porque Dom Pedro traz um professor surdo, um professor francês, que falava a língua de sinais francesa. Provavelmente, no Brasil já existiam surdos que falassem
alguma língua. Porque provavelmente já existia 2 ou 3 surdos que se encontravam numa esquina para conversar alguma coisa. Tem uma coisa muito interessante que acontece comigo, que eu, a qualquer lugar que eu vá, eu me deparo com um surdo, com surdos. Isso já aconteceu em vários lugares. E uma noite, de madrugada, numa cidadezinha muito pequenininha, eu voltando para o hotel, depois da janta, tinha um frio danado e tinha um monte de surdos, um monte de pessoas na rua, na frente de um lugar iluminados por um lampião. E eu achei estranho aquele monte de pessoas na rua. E eu fui me aproximando e eu comecei a ver braços. E eu disse, olha, não é que são surdos. Estavam todos ali conversando até de madrugada embaixo de um lampião, porque tinha encerrado o lugar que eles estavam, e eles continuaram. Então, assim, ó, é interessante que o Dom Pedro tenha ido buscar a língua na França, e não tenha buscado no Brasil. Bom, a língua de sinais foi introduzida dessa forma na educação dos surdos, e aos poucos, durante os anos seguintes, influenciados pelo Congresso de Milão, as escolas foram se tornando oralistas. Isto é, passaram a ensinar os alunos a língua oral. E inicia-se aí a confusão entre aprendizagem dos conteúdos acadêmicos e aprendizagem da língua. Então, as escolas passaram a ocupar a maior parte do seu tempo ensinando o surdo a falar, e não ensinando conteúdo. A partir do fracasso da oralização, tanto cognitivo quanto subjetivo, porque a oralização fracassou, também subjetivamente, não só cognitivamente, mas também subjetivamente, postulou-se que todos os tipos de comunicação teriam validade, desde que fosse capaz de transmitir o conteúdo escolar. Aparece aí o método chamado comunicação total. Foi quando eu comecei a trabalhar na Escola Especial Concórdia, era uma escola de comunicação total. Esse método, né, tinha como preocupação fundamental transmitir aos alunos surdos, de maneira o mais efetiva possível, os conteúdos das disciplinas curriculares. A língua de sinais era usada como instrumento de aprendizagem. Então, uma escola de comunicação total, ela faz qualquer coisa para transmitir, porque nesse momento já passou a ser importante o conteúdo escolar, já passou a ser importante que a criança surda se alfabetizasse, não só que falasse como eram as escolas oralistas. Bom, as escolas especiais passaram a ter seriação dupla, na qual o aluno realizava cada série 2 vezes. Tipo, o primeiro ano A, no ano seguinte ele fazia o primeiro ano B. Porque um ano só não era suficiente para alfabetizar Então, isso ia, assim, até o 6º ano. Na época, 6ª série. Esse método, utilizado por algumas escolas especiais, era uma tentativa de suprir a dificuldade que os professores encontravam em transmitir o conteúdo acadêmico formal aos alunos surdos, em apenas uma etapa, uma seriação. Tendo ainda como objetivo principal o vencimento de um conteúdo acadêmico, o qual colocasse o aluno surdo em condições de conhecimento formal, semelhante ao aluno ouvinte. Essa escola especial, né, se preocupava que não houvesse disparidade na aprendizagem entre os estudantes surdos e ouvintes. Várias tentativas metodológicas surgiram a partir da aceitação de língua de sinais, da língua de sinais nas escolas ditas especiais. Essa dupla seriação, as escolas em português, com classes de reforço no contraturno,
a proposta de classes de atendimento educacional especializado e o sistema do professor itinerante. Isso tudo foram metodologias que foram sendo criadas com o objetivo de dar conta da escolaridade do sujeito surdo. No entanto, essas modalidades de educação também deram mostras de fracasso. E surge como alternativa, fracasso que eu digo, fracasso na escolarização. Né? Fracasso no sentido de que o sujeito tenha uma escolarização que o habilite. Bom, e surge como alternativa, então, a educação bilíngue. Na educação bilíngue, a Libras é entendida como a língua natural e o direito de o surdo ter acesso a ela desde o nascimento é reconhecido. Esse acesso deve se dar em serviços especializados, como creches e educação infantil, e a escolaridade deve estabelecer uma educação bilíngue na educação básica. Essa escolaridade não deve estar vinculada à sua condição auditiva, isto é, maior ou menor perda auditiva. A Federação Nacional de Educação dos Surdos caracteriza as escolas bilíngues como aquelas em que a língua de instrução é a Libras e a língua portuguesa é ensinada como uma segunda língua, após a aquisição da primeira. Essas escolas devem se instalar em espaços arquitetônicos próprios e nelas devem atuar professores bilíngues, sem necessidade, portanto, de mediação de intérpretes na relação professor-aluno e sem utilização de português sinalizado. Lá, na comunicação total, se falava português sinalizado. Acho interessante estar falando sobre isso nessa semana, né? Na semana onde foi promulgada a educação bilíngue como... Bom, depois a gente discute um pouco o que significa isso, o que é promulgar uma educação bilíngue sem uma escola especial, em escola regular. A educação bilíngue se propõe a desvincular a educação de surdo dos princípios que sustentam os pressupostos da educação especial, voltados para a superação da deficiência. Então, a educação especial é voltada para a superação da deficiência. Uma educação bilíngue tenta se desvincular disso. O objetivo é garantir a aquisição e aprendizagem das línguas envolvidas como condição necessária à educação dos surdos. Nos anos de investigação sobre o tema, como psicanalista de surdos, observei que a dificuldade de aprendizagem que eles apresentam é, na grande maioria dos casos, relacionada à introdução na língua escrita, a familiaridade com a leitura e com a escrita do português. Essa dificuldade é comentada por Lebedev, não sei como é que se diz isso, com bastante propriedade, referindo-se ao acesso das crianças surdas ao letramento. Dificuldade que não é associada à modalidade de língua a qual o sujeito foi incluído, pois encontramos analfabetos funcionais igualmente entre os surdos que foram oralizados e entre aqueles que usam a língua de sinais desde o nascimento. Em alguns casos, a escrita desses sujeitos é caracterizada por seguir uma estruturação da língua de sinais que o torna, quer por sua sintática, semântica ou gramática, o texto incompreensível. Uma paciente adulta e com um diploma de nível superior insistia em me enviar, entre aspas, né, um abraço forçado ao final de cada mensagem ao celular. Outro paciente adulto e escolarizado me exigia horas de suposição para definir o que sua mensagem queria me dizer. Com os verbos todos no infinitivo, sem preposições, e as palavras usadas fora de seu sentido habituais. Eu, psicóloga já. Isso era muito comum. Quando ele chegava no consultório e eu não estava, ele mandava isso. Eu psicóloga já. Podemos definir essa dificuldade nas postagens de alguns surdos no Facebook.
demonstrando a inabilidade com a língua escrita, sendo muito fácil identificar quando um post é escrito por um surdo e não por um ouvinte com dificuldade no português. Há histórias de teses e dissertações escritas pelos professores, teses de doutorado e dissertação de mestrado, escritas pelos professores e não pelos alunos surdos, com a justificativa de que eles, como não têm o português como língua materna, não têm obrigatoriedade de saber escrevê-lo. Apesar dessas dificuldades com a leitura e a escrita, esses mesmos sujeitos não podem apresentar nenhuma dificuldade em aprendizagens que não dependam da língua oral. Podem não apresentar, desculpa, fiz um equívoco horroroso aqui. Eles podem não apresentar nenhuma dificuldade nas aprendizagens que não dependem de língua oral. Penso que as propostas pedagógicas para as pessoas surdas e que os métodos de educação citados, até agora, não levaram em consideração a defasagem de inclusão na linguagem e na língua. Tendo essa questão, o que de alguma maneira se apresentou como obstáculo, não somente à escolarização, mas também à inclusão dos sujeitos surdos. Quando eu falo a inclusão, eu não falo na inclusão escolar, de aprendizagem, eu falo na relação com os outros. Podemos começar afirmando que, para aprender, um sujeito precisa querer aprender. Que há necessidade de um sujeito que, em falta, demande uma resposta. Além disso, que para aprender a ler é preciso ter uma língua. Interesse em decodificar os códigos de leitura e querer saber, afinal, o que aquilo significa. E mesmo que essa seja uma afirmação primária, ela, na grande maioria das vezes, é importante para as crianças surdas. A aprendizagem pode não ter nenhum sentido para o surdo, e o empobrecimento linguístico, ou a quase inexistência de uma língua, pode impedi-lo de aprender a língua escrita. Uma criança surda que tem seu vocabulário reduzido a 10 ou menos vocábulos oralizados, ou que foi inserida na língua de sinais com idade avançada, pode apresentar as dificuldades de aprendizagem que encontramos no nosso trabalho. Eu estou falando de crianças que, por exemplo, que eu encontrei na escola, ou que eu encontrei na escola especial, ou que eu encontrei no meu consultório, que estavam em escola oralista, ou escola de currículo, não oralista porque não existe mais, mas escola de regular, em sala de aula, com 10, 12 anos, e que não tinha uma oralização que elas, ou uma leitura labial que elas pudessem acompanhar a professora. E o que elas faziam ali? Não sei. Então, exigir que essa criança tenha uma aprendizagem, né? Desempenho de aprendizagem, a possibilidade de aprendizagem da escrita se inicia junto com a aquisição da língua. E, por sua vez, a aquisição da língua pressupõe a inscrição na linguagem. Então, aprender a escrever se inicia lá quando o sujeito é bebê e está aprendendo a falar. Ela não vai... ninguém aprende, um sujeito ouvinte, não aprende a escrever quando ele está na sala de aula aos 6 anos de idade. Não é ali que ele começa a se tornar capacitado para escrever. A linguagem está presente antes de mim, ela independe de mim e eu dependo dela para conseguir decodificar o que as línguas me transmitem. Então, a linguagem é mais do que a língua. Do ponto de vista psicanalítico, a função materna e o desejo da mãe em relação ao bebê terão um ambiente propício para que o sujeito queira falar.
queira se dirigir ao outro. A mãe, referida à linguagem, né, transcreve e inscreve o mundo para o corpo do bebê. Transcreve e inscreve o mundo no corpo do bebê. O que eu estou falando de linguagem é o seguinte... Vou contar para vocês um exemplo de uma pessoa que me contou e eu uso esse exemplo. Ela vinha vindo, ela me contou essa história, tá? Mas não para falar dessa diferença. Ela vinha vindo, saindo da Alemanha e entrando na Áustria, com a família, de carro. Chegaram, passaram por um pedágio e tinha uma placa imensa, imensa, escrita em alemão. Uma placa vermelha escrita em alemão. Na fronteira. Não foi no pedágio, foi na fronteira. Ela olhou para aquela placa e disse... e pensou, aí deve ter escrito alguma coisa importante. Mas eles não sabiam falar alemão. Entraram na Áustria assim mesmo. Lá, andado não sei quanto tempo, uma pessoa atacou o carro deles e cobrou. Foi um horror, queria recolher o carro, recolher os passaportes, xingou eles o que pôde. Por quê? O que estava escrito naquela placa era que para entrar na Áustria tem que comprar um trocinho lá que é o pedágio, e que tem que botar no carro. Tem umas coisas que eu não sei dizer, mas ali estava explicado o que se pagava para circular nas rodovias austríacas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Porque essa moça está inserida na linguagem, ela sabia que ali estava escrito uma coisa importante, embora ela não soubesse ler em alemão. Então, é preciso que... A linguagem é isso. É aquilo que nos informa, independente da língua. Aquilo que é da cultura, que circula. Eu sei que uma placa imensa, vermelha, está dizendo alguma coisa importante. Numa fronteira, está dizendo alguma coisa importante. Ela deveria ter se informado o que estava escrito ali, né? Bom, se ela não soubesse a língua. Então, vamos pensar, vamos transpor isso para um surdo? Um surdo lê as coisas da cultura e sabe como ele tem que se comportar, independente de que ele saiba ler ou não. Agora um exemplo pessoal, assim, ó. A minha avó tinha uma empregada doméstica analfabeta. E ela me contava acho que vocês sabem o que é uma fotonovela, né? Mesmo que não tenha... É um gibi de história romântica. Então, ela me contava as fotonovelas, porque eu não sabia ler. E a fotonovela tem aquelas coisas que nem gibi, né? Aqueles balãozinhos. Ele disse isso para ela disse isso para ele. Aí eu aprendi a ler. É impressionante como ela me dizia o que estava escrito ali. Porque aí eu conseguia ler e comparava o que ela estava me dizendo. Então, assim, ó, ele disse que ele não quer casar com ela. E eu lia, era isso mesmo que ele estava dizendo. Claro, com outras palavras, né? Então, isso é linguagem. A capacidade dessa moça interpretar o que está ali na cultura, mesmo sem saber ler. Então, é preciso que isso esteja anterior à língua. Então, a habilidade de um sujeito falar uma língua ou possuir uma língua não define sua inserção na linguagem. No entanto, o sujeito pode estar inserido na linguagem e não possuir uma língua para sua comunicação.
A inserção na linguagem será necessária para o conhecimento adquirido, para que o conhecimento adquirido seja partilhado pela cultura e para que faça sentido ao sujeito. O autismo é um caso de uma pessoa que não está inserida na linguagem, que está excluída da linguagem. Então, não tem sentido nenhum ensinar um autista a falar língua de sinais. Porque como ele não está inserido na linguagem, ele não está capacitado a falar. Bom, eu não estou falando de espectro autista, eu estou falando de autismo. Que aí surgiu, como diagnóstico médico, essa gama de espectro autista, inclusive agora tem adulto trabalhando, casado, né, se dizendo autista. Isso é uma questão que não cabe aqui a discussão, mas eu estou falando do autista, aquele que não fala, que não se relaciona com outro, porque que permanece naqueles primeiros momentos de vida, né? Onde não estabelece vínculo com o outro. Esse autista não está inserido na linguagem. Então, ensinar a língua de sinais para ele, como existiu, como o Ittar fez, né? Provavelmente o menino de Ittar era um autista e ele tentou ensinar a língua de sinais para o guri e não adiantou nada. O guri não, porque a língua de sinais é uma língua. Então, o cara tem que estar inserido na linguagem para falar. Bom, então, para pensar a escolarização de sujeitos surdos, inclusão e as adaptações curriculares necessárias, precisamos pensar o que significa para o sujeito surdo adquirir uma língua tardiamente, muitas vezes na escola, onde deveria estar ingressando na educação formal. Como podemos escolarizar alguém que não possui uma língua, ou que possui uma língua em construção, ou que possui uma precariedade linguística, ou que fala uma língua distinta do ambiente que vive? Precariedade linguística, quantas vezes vocês já se depararam, eu não sei vocês, mas eu já, com sujeitos surdos que têm menos língua de sinais que vocês. Tem mais incapacidade de se comunicar pela língua de sinais, conhece menos vocábulos, sinais, do que vocês. São mais pobres linguisticamente do que alguns ouvintes, vamos falar assim. O que significa para a aprendizagem? Bom, nem vou falar de crianças oralizadas, né? O que significa para a aprendizagem, e principalmente para a alfabetização da criança surda, falar outra língua que não a da cultura e outra que não aquela que irá aprender a escrever? Isso são questões, né? O que significa para pensar quando se pensa de escolarização? O que significa para a criança surda falar outra língua que não a de seus colegas de aula? No caso da inclusão, né? Todas essas questões devem ser consideradas quando pensamos a aprendizagem e a inclusão de crianças e adolescentes surdos em escolas comuns. A grande parte das pessoas surdas com quem eu tive contato aprenderam a língua de sinais na escola. Antes, possuíam um código caseiro, que além de as deixarem completamente submetidas ao desejo materno, impedia a aquisição de um vocabulário capaz de aprender as complexidades do mundo. Embora esse código caseiro tenha sido suficiente para a constituição subjetiva, eu quero dizer, não eram autistas, os sujeitos apresentavam outras dificuldades psíquicas decorrentes dessa particular forma de alienação. Quero dizer isso, quando só a mãe os entende. No momento em que os surdos deveriam se inserir em uma língua estruturada, isto é, falar a língua de todos e não os códigos caseiros, costumam ser demasiado tardio, numa proporção quase que absoluta de sujeitos. E mesmo que se considere que ele será introduzido na língua de sinais
bastante cedo, em torno de 2 anos, ele já apresentará defasagens. Vou lembrar vocês que eu estou falando de surdos, filhos de ouvintes. Essa inserção tardia em uma língua implicará defasagem em relação às suas próprias habilidades. Não estou comparando com o outro, estou falando assim, em comparação a si próprio. Vocês viram, eu acho, que um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, onde o pai da Fiorella ensina para ela o manual gestual, os gestos, o alfabeto gestual. A, B, C, D. E ele diz que isso é importante para a alfabetização dela. Então, ele começa a introduzir as letras. Da forma que os pais ouvintes introduzem as letras para os filhos ouvintes, ele estava introduzindo pelo alfabeto gestual. Achei essa sacada de mestre. Eles são muito bons. Brincando com ela, né? Como é teu nome? Qual é a letra do teu nome? E ela fazendo o alfabeto gestual. Devemos considerar que quando uma criança ouvinte chega à alfabetização, ela já estabeleceu contato com as letras desde o nascimento, pelo som delas, ou através do brincar, mesmo implicando o registro gráfico das letras. Essa é uma diferença importante entre os alunos surdos e ouvintes. Tem umas brincadeiras que os pais fazem com as crianças, né? A de abacaxi, L de leão. Então, lembro que no carro, se brincava muito no carro, que letra é, não sei o quê, que palavra, nas viagens para distrair as crianças. Isso antes da criança aprender a escrever. Essa inscrição na linguagem, obstaculizada pela surdez e pela falta da inclusão em uma língua em idade precoce, pode não ser considerada. Pode, se não for considerada, transformar-se em um obstáculo à inclusão e aprendizagem. Esse é o primeiro e básico ponto que acredito que deve ser evidenciado na inclusão de alunos surdos. Alguns surdos apresentam que se poderia entender como uma espécie de precariedade simbólica, em consequência de não estarem inseridos em um ambiente linguístico adequado, de terem sido inseridos em uma língua tarde demais. Essa precariedade pode, aos desavisados na questão da surdez, ser confundida com uma deficiência mental e com a incapacidade para a aprendizagem. Segundo Aronovitch, é uma pessoa que eu encontrei num congresso em Buenos Aires, em 2010. O sujeito surdo sofre do que ela chama de aplastamento do sujeito, determinado pelo déficit auditivo e pelo efeito deste na pregnância da imagem e pelo adestramento na aquisição da língua. Ao ser etiquetado de surdo como traço de identificação, ou por ocupar lugar de objeto no gozo do desejo materno, ou pelos discursos ortopédicos dos médicos e pedagogos, a deficiência auditiva imprime marcas na constituição do sujeito que obstaculizam a operação de separação. O conhecimento só é possível se há um sujeito que o constrói. E só existe sujeito quando ele é capaz de falar em uma língua. Mas não apenas uma língua individual e solitária, uma língua partilhada pelos colegas e pela comunidade. Jamais ocorreria a um educador incluir em uma classe um aluno ouvinte que não partilhasse a mesma língua que os demais. Tenha devida preocupação com os efeitos disso. Mas, mais que isso, a língua de sinais não é somente uma língua. É uma língua de outra modalidade.
Então, um aluno ouvinte estrangeiro, ele poderá aprender a língua. O surdo não, né? Considerando o desenvolvimento das operações cognitivas, também podemos afirmar que, para que uma pessoa transponha um estágio de pensamento do concreto para o formal, quero dizer, quando o pensamento pode se desprender do concreto, é necessário uma língua como instrumento da linguagem, além da necessidade do outro social para o questionamento dos conhecimentos infantis. As escolas que sejam inclusivas para os surdos têm que formar um ambiente linguístico e cultural propício para esse desenvolvimento e para o enriquecimento linguístico desde muito cedo. As escolas devem se preocupar com o risco de não conseguirem reproduzir esse ambiente e manter a criança isolada na relação com o monitor ou com o intérprete de língua de sinais. Um segundo ponto a ser considerado é a modalidade visual da aprendizagem e da aquisição da informação dos sujeitos surdos. Temos na experiência cotidiana de aprendizagem dos surdos a dificuldade que a apreensão do conhecimento pela visão impõe. Quando o aluno surdo baixa a cabeça para copiar a matéria, a professora e aquilo que ela está falando desaparecem. E isso precisa ser considerado nas metodologias ensino-aprendizagem. Todos nós escrevemos enquanto o professor fala. Todos nós ouvintes. Outra coisa, a gente pode estar olhando, distraído com alguma coisa e escutando a matéria. A gente pode estar digitando e ouvindo o filme. E sabe dizer o que é o filme? O surdo, se ele não... Então, é muito fácil um aluno surdo se dispersar na sala de aula, porque o que está sendo transmitido pela professora desaparece se ele não está olhando para ela. Isso é muito importante e eu nunca vi ninguém considerando isso. Eu não sou professora nem pedagoga. Como é que vai se desenvolver uma metodologia assim que considere isso? Eu não sei, mas eu estou levantando essa questão. Atentar para a diferença de modalidade gestual e oral é fundamental para que se construam métodos eficazes de aprendizagem e currículos adequados às necessidades dos surdos. Considerando tudo isso, proponho que, muito mais do que para as crianças ouvintes, os professores de crianças surdas não podem ser meros transmissores de conteúdo escolar. Eles devem ser alguém, devem guiar a construção da aprendizagem, além dos conteúdos escolares, pois o isolamento que a surdez e a diferença de língua impõem pode colocar as pessoas surdas em posição de precariedade cultural e linguística. Vejam bem, quanta coisa um surdo perde do conhecimento, daquele conhecimento que eu acho que, por exemplo, tem um número enorme de coisas, de informações que eu tenho da minha família que ninguém nunca me contou. Até porque ninguém contaria essas informações que eu tenho para uma criança. E eu sei de coisas que aconteceu na minha família que nunca ninguém me contou. E que eu era muito pequena. Estou dizendo aquela coisa assim do tio que traiu a tia, coisas desse tipo, tá? Por que eu sei? Porque a minha mãe e as minhas tias achavam que criança não prestava atenção em nada. E falavam tudo isso na minha frente. E eu ouvia. Os surdos não ouvem. Tem uma história que eu escutei lá na escola que eu trabalhava, que era o seguinte: um dia um surdo acordou
e a casa estava cheia de gente. E ele entrou em pânico, entrou em surto, na verdade, né? E aí, o que aconteceu? Por que vocês estão todos aqui? O que houve? Ué, festa de aniversário de casamento da mãe e do pai. Como que tu não sabes? Né? Ninguém contou para ele. Ninguém falou para ele. E ele perdeu. Tá, isso é um exemplo facilmente, se a gente considerar que uma família que tem um surdo, tem que passar, a língua de sinais tem que ser a língua falada, a família tem que ser bilíngue. É isso que eu estou tentando dizer. A família tem que ser bilíngue. Não basta a escola ser bilíngue. A família tem que ser bilíngue. Claro, porque não adianta oralizar também. Não, nós vamos oralizar, a gente vai pagar uma fonoaudióloga. Não vai adiantar. Ele vai perder as informações igual. Porque se ele não estiver catando o lábio do outro, isso é um problema, né? Porque agora, na pandemia, eu tenho pacientes que fazem leitura labial e eu não posso estar de máscara. Eu tenho que tirar a máscara para a pessoa fazer leitura labial. Isso, e aí a surda me diz assim, minha filha está com Covid. Olha, eu quase desmaiei na cadeira, quando ela me diz, eu sem máscara, ela sem máscara, e ela me anuncia que a filha está com Covid. Eu disse, mas ela está na casa da tia. Mas mesmo assim, né? Quando é que ela foi para a casa da tia? Bom, e eu tive que tirar a máscara porque ela fazia leitura labial. Considerando tudo isso... Tá. A educação das pessoas surdas deve considerar essas diferenças acima apresentadas, mas mesmo bilíngue, não correr o risco de ter a língua de sinais como único instrumento de inclusão, quer com a presença de intérprete ou com professores bilíngues. A escola deve tentar suprir os obstáculos que o acesso à língua, a linguagem, né, e a inclusão linguística tardia ocasionaram na construção do conhecimento prévio dos alunos. Mesmo que o conceito de primeira e segunda língua sejam contemplados, que a língua de sinais seja respeitada através da presença de intérpretes e professores sinalizantes, a escola deve estar baseada em análise muito mais profunda dos surdos e da surdez, dos conceitos de diferença e tolerância. As precariedades linguísticas devem ser assumidas, sem que, na prática, eduquemos os surdos como se elas não existissem. Não basta terem a língua respeitada, o intérprete presente, os conteúdos escolares não serão aprendidos, senão, eu não estou conseguindo ler, tá? Se não houver adaptações curriculares que deem conta dessa diferença. A possível falta da língua na primeira infância, a diferença de língua entre os alunos, os pais e professores. A inclusão e a educação bilíngue deve considerar um desenho de escola acessível linguisticamente, através do uso da língua de sinais. Mas isso não será suficiente se não for pensada para que seja visual e culturalmente acessível. Os sujeitos surdos só poderão se apropriar e aprender se a escola possuir acessibilidade. E isso significa considerar suas dificuldades e as diferenças na constituição subjetiva que a surdez promoveu, aceitando, antes de tudo, que nascer surdo ou nascer ouvinte acarreta diferenças na constituição subjetiva. Acessibilidade, no caso da surdez, pressupõe que a criança e o adolescente possam se utilizar da escola como ambiente de crescimento cultural, não apenas como local de desenvolvimento cognitivo e aquisição de conhecimentos formais, mas de troca e enriquecimento pessoal. Conteúdos acadêmicos não podem repetir a grade curricular dos ouvintes.
devem possuir disciplinas que favoreçam a aprendizagem da língua portuguesa e ampliem os conhecimentos que a surdez bloqueou. É claro que as escolas, que o ideal seria que todas as escolas, atualmente, fosse um local de desenvolvimento cognitivo, de socialização também, né? Mas, no caso da surdez, é fundamental, porque o aluno surdo, filho de pais ouvintes, ele sai da escola para a televisão ou para o videogame, hoje em dia. Ele não tem essa continuidade em casa que os alunos ouvintes têm. Porque eles saem, principalmente aqueles que não têm idade para se encontrar com outros surdos, eles saem da escola e só vão encontrar com um surdo quando retornam à escola. Então, eles só vão encontrar alguém que fale língua de sinais quando retornar na escola. Porque os pais não falam, né? E quando aprendem, não falam mais, falam com ele. Então, o enriquecimento cultural do aluno surdo só será possível se ele for capaz de realizar troca com os demais colegas e se for aceito. A diferença da língua, a Libras, não pode se tornar um muro intransponível entre o sujeito surdo e a cultura. E aí eu já estou falando mais adiante, antecipando a aula que vem. Muitas vezes, a própria presença do intérprete pode também aumentar essa barreira entre o sujeito surdo e os demais colegas de sala de aula, considerando que, sem o devido cuidado, apenas o intérprete é capaz de se comunicar com ele. Aí eu já estou pensando, quando eu falo isso, por exemplo, na universidade. A organização escolar deve contemplar a inclusão de membros da comunidade surda capazes de transmitir modos de desempenhar-se no mundo de maneira visual, aprendendo a olhar com os quais os alunos poderão se identificar, né? Esses adultos surdos, onde o aluno possa se identificar, para que não fique naquela coisa de uma criança que uma vez perguntou: mamãe, com que idade os surdos morrem? Ué, com a idade dos outros. Como assim? Eu não conheço nenhum velho surdo. Então, a criança achava que os surdos morriam antes de se ficarem jovens, né? Porque não conhecia nenhum velho surdo. Então, essa transmissão transgeracional, que fica convivendo só na escola, na escola não tinha avô surdo, não tem avó surda, não tem, sabe, isso de fulaninho, a avó do fulaninho é surda. Ele é surdo, mas a avó dele é surda. Que na comunidade, no clube, nas colônias de férias, isso se... Quer dizer, hoje, meu paciente, que é ouvinte, estava me dizendo que vai para a colônia dos surdos com um amigo dele, que é filho de outro surdo. Então, essa transmissão, essa possibilidade, essas necessidades, ao não serem observadas, podem transformar a inclusão de pessoas surdas em um deserto solitário, um abandono, um sofrimento que, na maioria das vezes, leva ao fracasso escolar. Então, quais eu diria que são... hoje deu. O que eu diria que são as questões a ser levantadas na educação de um surdo? O diagnóstico tardio da surdez, a falta de acesso a uma língua desde cedo, as condições socioeconômicas da família, isso é super importante. O lugar que ele ocupa no desejo familiar, o diagnóstico, como é dado o diagnóstico, como a família recebe esse diagnóstico, os métodos iatrogênicos de educação, escolas não inclusivas, despreparadas e que não considerem a surdez. Olha só, eu não estou falando que uma escola não inclusiva, por exemplo, uma escola de educação bilíngue, ela pode ser não inclusiva, como eu estou falando.
Porque se a gente considerar que a surdez não causa nenhuma diferença que não tem nenhuma diferença entre nascer surdo e nascer ouvinte, e não considerar que para os sujeitos, isso é a minha opinião, tá? Que para o sujeito surdo poder se incluir na vida adulta, ele precisa ter domínio do português, escrito e lido, ele vai ser sempre capenga, ele sempre vai precisar de alguém. Bom, eu tive 2 pacientes em consultório que foram aqui no Rio Grande do Sul, me autorizaria a dizer no Brasil, as primeiras pessoas surdas sinalizantes, né, que fizeram educação numa escola em língua de sinais, que entraram na universidade. O sofrimento dessas moças era uma coisa incalculável. Uma delas fazia o seguinte, que não tinha uma família mais atenta, né? Ela gravava as aulas todas, levava para casa, e o irmão ou o pai transcreviam para que ela lesse. E ela lia muito mal. Ela estudava geografia na época. Por quê? Porque, primeiro, não tinha a Faculdade de Letras Livres, e outra que eu digo assim, nem todo surdo quer ser professor de surdos. Quer dizer, as pessoas surdas vão querer ser matemáticos, vão querer ser médicos, vão querer ser dentista, vão querer ser outra coisa. Bom, essa menina, esta mesma, ela entra na sala de aula, ela está com, na época, o gravador, e ela tinha aparelho, né? O professor expulsa ela da sala de aula. Entrou um professor e expulsou ela, na universidade isso, né? Expulsou ela da sala de aula. E ela não entendeu nada, claro, ela não se levantou e saiu, ela só viu o homem gritando na frente dela. As colegas dizem, professor, o que houve? Ela está ouvindo música na minha cara, porque ela sentava na frente, na minha cara. Ele não entendeu. Aí as alunas, olha, não, isso que ela está no ouvido é o aparelho, surdez, e isso é o gravador, que ela está gravando a sua aula. Então, ele não sabia que ela era surda. Bom, o que eu trabalhei com ela, ele não estava informado. A universidade não lida com o aluno da mesma forma que a escola. Então, o sujeito entra na universidade, ele é mais um, e tem que ser. Ele tem que estar preparado para a vida. Essa coisa que estão se falando agora da universidade acompanhar o aluno é uma maneira de dar conta de crianças mal preparadas. Quer dizer, vem lá o sujeitinho todo mimado e protegido pela família, com 17 anos, que não sabe o nome de rua da cidade onde ele mora, porque ele nunca andou sozinho na cidade, e larga ele dentro de uma universidade, não dá. Então, a universidade tem que ser inclusiva, tem que estar preparada. Em Rio Grande, na FURG, em Rio Grande, há uns anos atrás, há uns 2 ou 3, não, 2 não, porque a pandemia, há uns 3, 4 anos atrás, houve um número grande de suicídios. Grande, 3, 4, já é muito, né? E aí se levantou a discussão de que, porque com o Enem, vinha gente de muito longe para estudar nas universidades, vem ainda. E aí as pessoas não conseguiam ir em casa, ficavam sozinhas, porque gente com pouca grana não conseguia ficar viajando, às vezes daí, de Pernambuco, não tinha dinheiro para voltar para casa. E se deprimiam. E alguns se mataram. Não só por isso, mas por outras questões que eu não sei, não acompanhei.
E a discussão era: a universidade deixou essas crianças abandonadas. Eu não concordo com isso. Eu acho bom, é claro, né? Eles vêm mal preparados, a universidade tem que dar conta disso, ok. Mas o problema é que as pessoas entram na universidade ainda numa posição infantil. Então, voltando à questão da surdez. Bom, outra questão é o intérprete. Porque ela só se relacionava com o intérprete. Era mais fácil. Então, elas não fizeram amizade, elas não conheciam o colega do lado não ajudava em nada, porque elas não puxavam o assunto, elas não tentavam se comunicar, porque elas tinham facilidade da relação com o intérprete. Não só porque o intérprete sabia falar, mas porque passavam a estabelecer relação com ele. Bom, não estou dizendo que, então por isso tira o intérprete fora, não é essa a questão. Estou levantando uma questão que tem que ser discutida, que tem que ser pensada. Não tem uma solução. Esse foi uma das questões que me preocupou muito. Quer dizer, como esse professor que não tinha nem conhecimento de que ele tinha uma aluna surda. O que aconteceu depois? A universidade começou a cortar os intérpretes. Eles ficaram os surdos, isso foi na UBRA, né? Os surdos ficaram abandonados dentro da universidade. Foi um caos, porque o dinheiro começou a encurtar e eles começaram a cortar os intérpretes. Então, aí, os alunos tinham que escolher para que disciplina queriam intérprete. E aí tinham disciplinas que eles não ouviam, não acompanhavam nada, só liam. Então, essas meninas, essas duas, precisaram também aprender na marra, a ler e escrever. Assim, com muito sofrimento, a ler e escrever português. Porque, bem, a língua oral é a língua escrita e lida, é a língua que o surdo vai ter que se comunicar com o mundo ouvinte. Porque no mercado de trabalho não vai ser no clube nem na comunidade. O mercado de trabalho vai ser dentro do mundo ouvinte. E ele não vai ficar excluído, né? Ou só ser incluído no clube. Tá, falamos disso semana que vem. Agora eu quero abrir para as perguntas que estão ali no chat. Não entendi o que é método da abelhinha. Deixa eu explicar. Esse método da abelhinha, o trabalho das escolas, quando você fez aquele exemplo, A de abelha, B de balão, C de cavalo, isso para o ouvinte, a lógica, porque você aprende pelo oral, pelo som, mas para o surdo não. Então, o método da abelhinha para o surdo é um crime. Mas eu estava falando do... O que tu acha disso, né? Do pai da Fiorella, que brinca com ela com o alfabeto... Aí é diferente, porque ele está brincando com a letra B, e aí ele vai tá ensinando a Fiorella a escrever a língua portuguesa, a palavra da língua portuguesa. Aí é diferente. Mas querer ensinar para o surdo pelo som, não, porque ele não vai fazer o B de bola. Ou então, por exemplo, o B ele pode fazer de B bola, mas ele pode fazer também, por exemplo, o L. O L faz com o quê? L faz água, L faz trabalhar. Então, ele pode também trabalhar a questão da configuração. Aí, não é mais o método da abelhinha original, já é uma adaptação. Aí sim. É pro positivo, sim. Ele está brincando. O que ele diz no vídeo, né? Vocês podem ter acesso depois. O que ele diz no vídeo é que ele está ensinando ela o português. Sim.
Então, aí ele pergunta, escreve o teu nome, ensinando o português. Falar de imunidade de vacina ser um sinal só no braço. Aí caímos na questão do que o Bergès fala da língua de sinais, né? Disso, de um sinal ser várias coisas. Pois é, eu continuo dizendo, aqui o Ed Gleison fala que na semana passada eu disse que era uma escolha da família. Eu continuo sustentando isso. Porque se a língua de sinais não for uma escolha da família, ela vai ser protética na família. Então, a família não vai aprender a falar. E se é para a família não aprender a falar, o sujeito só vai poder sair do isolamento quando ele tiver idade para sair de casa, sozinho. Quando ele puder ir para o clube sozinho, quando ele puder se juntar com os amigos. Senão, até então, ele fica isolado. E aí a precariedade linguística, porque ele não desenvolve linguisticamente se ele não conversa com outros. Agora, se nós conseguirmos, eu não estou dizendo que isso é possível, se nós conseguirmos que a família se torne bilíngue, então, aí sim, isso é importante, né? Mas a família tem que se tornar bilíngue. Eu só queria entender, porque na semana passada, não, há 15 dias atrás, né? Sim. A senhora tinha dito que a língua é uma escolha da família, mas só que hoje colocou como um dever, a família deve aprender a língua de sinais. Aí eu fiquei assim, né, tipo, me parece que são duas dimensões, uma a do dever e a outra do desejo. Não, eu acho que um pouco deve numa maneira de pensar ideal, né, porque é óbvio, né, que se tu tem um filho, que tu queres que o teu filho seja incluído, que o teu filho se desenvolva, a escolha não vai ser pelo implante coclear, porque às vezes porque o implante coclear não funciona para todos também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar, que a surdez pode ser de outra questão, que o implante coclear não vá restituir a audição. Então, no sentido de deve desejar, então, nesse sentido, porque... Eu tinha feito uma outra questão também sobre eu entendi o que a senhora quis dizer. Que a senhora disse assim, que vai haver surdos que a gente vai encontrar que vão saber menos língua de sinais do que a gente. Já aconteceu isso comigo. Eu já tive pacientes surdos que tinham eu tinha que estar escolhendo os sinais porque eles repetiam, eles não tinham um vocabulário nem em língua de sinais. E eu, na época, hoje estou muito defasada, porque eu acabei não falando com os surdos que me procuram no consultório. Bom, não sei se eu estou defasada, ver que nem estou. Mas eu não me sinto mais com proficiência em língua de sinais. Eu não me sinto. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes surdos que eu não tenho esse problema. Não aparece essa questão. Eu consigo me comunicar com elas muito bem, neste momento. Mas já houve casos de eu perceber que tinha menos proficiência na língua que eu. Já aconteceu. Não saberia me lembrar quando, nem quem foi, mas já aconteceu na época que eu... claro que eram pessoas... eu acho que eu contei para vocês... Não, esse caso era outra coisa. Esse caso, de um menino, de um homem, que não falava língua nenhuma. Não, mas aí era um caso de psicose. Mas ele achava que falava. E ele falava comigo. Ele falava oralmente comigo. Não é?
Mais alguma questão? Alguém quer levantar mais alguma coisa? Porque hoje Adriano está com a mão levantada e eu também. Vamos lá? Então tá. Adriano, fala aí, depois eu. Vou te fechar aqui. Boa noite. Adriano? Alô? Tá me ouvindo? Tô. Ok, fechei aqui o outro som para não dar microfonia. Boa noite, pessoal, todo mundo aí que está presente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, professora Solé, seguinte. Eu sempre faço algumas anotações, né? E eu percebi o seguinte, com a questão da linguagem, como a senhora falou, eu vejo que, para que de fato aprenda uma língua, né, no caso de escrita, acho que, pelo menos os ouvintes, eles têm um processo de alfabetização, o que nós chamamos de pseudoleitura. De fato, você olha para aquilo e tenta adivinhar o que está escrito lá. E faz uma leitura do que tal possa ser. Então, acho que foi aquele caso daquela mulher que viu aquela placa vermelha que tem alemão. Mais ou menos isso. Para a pseudoleitura que eu pensei. Outras questões que eu levantei aqui no caso das anotações foi saber a construção da família em relação à pessoa surda. Em toda essa explicação, desde a aula passada até hoje, eu percebi o seguinte, que é possível classificar em 6 tipos de filhos surdos. Por exemplo, surdo, filho de ouvinte, e surdo, filho de surdos. Dentro do surdo, existem 2 tipos. Aqueles surdos que não são sinalizantes e aqueles que são sinalizantes. E dos sinalizantes, existem 2 tipos. Aquele que é sinalizante bilíngue ou aquele que é só sinalizante. Então, portanto, dos ouvintes, abre, no caso, outro leque maior, no caso. Aluno surdo que é filho de ouvinte que não sabe Libras. Ou aquele que é bilíngue. Certo? E outra coisa também, que eu já percebi, todas as formações que eu passei, tanto com o professor Lisobérico, desde a última vez que eu estudei com a senhora lá em Recife, e todos os lugares que eu já passei, e percebi o seguinte, quanto mais a gente estuda a língua de sinais, tem surdo com quem a gente vai conversar, e de cara a gente trava assim, nossa, eu não entendi o que ele disse. Então, eu percebi que aprender Libras não é o mesmo que aprender a falar com surdo. Depende também da subjetividade que o surdo se construiu durante a sua vida. Certo? Então, há coisas, de fato, que só com convivência com ele, a gente consegue compreender bem ele. Porque nem todo surdo, de fato, aprendeu Libras. Uns aprenderam subjetividade, no caso, em casa, com sinais caseiros, e carregaram esses sinais caseiros até a vida adulta e não largaram ele. Entendeu? Ele até expressões, no caso, ditas idiomáticas, que de fato, assim, nossa, o que ele quis dizer? Aí ele falou, explica, o que significa isso aí? É o que você disse. Para explicar. Que interessante isso, Adriano. Só um pouquinho, para aí um pouquinho. Adriano. Outra questão Oi, Adriano. Ficou aqui. Uma escola bilíngue pode não ser Ele inclusiva. É surdo, gente. Adriano, oi! Adriano. Um outro ponto ele é surdo. Adriano, Oi. para. Oi, pronto. Ele desligou. Gente, ele é surdo. É que ele desligou para ele. Liga. Bota o fone para poder ela falar. O fone descarregou. Tá, mas agora eu preciso falar, eu quero falar contigo. Não, que eu achei muito interessante essa questão que ele aponta de que falar disso que ele diz, porque eu sempre me senti muito culpada, achando que quando eu não entendia a língua de sinais, a culpa era minha. Necessariamente. Eu acho interessante que um surdo venha dizer isso, porque o Adriano, ele fala sinais, desde sempre eu conheço ele, desde 2013. Eu acho que antes, né? Então, realmente tem essa questão que está implicada também, né? Nem, o que eu estava falando antes, nem todo surdo é proficiente em Libras. Proficiente em Libras. E outra questão que eu queria perguntar agora para vocês.
que eu acho que é uma precariedade minha. Mas, assim, ó, quando eu não sei o contexto do que o surdo está falando, eu me perco. Entende isso que eu estou falando? Assim, ó, quando fala isso, fala para mim se é uma precariedade minha. Não é precariedade sua. O surdo está contando a história, muitas vezes tem uma intérprete que é do surdo é do intérprete. Por isso que no meu livro eu coloco personal intérprete. A surda só usa o seu intérprete. Por quê? Porque o intérprete acompanha ela nas coisas que ela faz e sabe falar as coisas que ela quer que fale. Porque senão usa completamente diferente o contexto. Eu conheço uma história de um outro menino que estava contando a história para a gente e eu não estava conseguindo entender, vincular os sinais que ele colocava. Aí a irmã, não, ele está contando que ele foi no parque, que ele brincou com isso, brincou com aquilo. Ou seja, se você não estiver convivendo, por isso que vem esse discurso da comunidade surda, está dentro da comunidade surda. Se você não estiver convivendo com o surdo para entender do que ele está colocando, o sentido, aí já vem um outro intérprete que veio falar para mim, não, é porque Libras é sentido. O sentido que o surdo está dando para aquele sinal, naquela situação, outro não vai entender se não tiver junto de compreender. Mas assim, ó, vê o seguinte, a palavra também tem vários significados. Sim. Tá, então, ok, eu entendi. Não deixa de ser uma precariedade nossa, do ouvinte, ou do surdo, não sei, ou de outro surdo em relação àquele outro. Eu fui a um congresso em Buenos Aires que era uma coisa impressionante. Tinha surdo, intérprete para os surdos de língua de sinais, intérprete para os surdos oralizados, intérprete para o surdo, assim, ó, para os surdos que eram... como é que era o negócio? Eu sei que tinha 4 ou 5 tipos de comunicação no surdo oralizado, surdo não oralizado, surdo que tinha língua de sinais, surdo que não tinha língua de sinais. Eu nunca tinha visto tanta diversidade nesse congresso. Aqueles congressos que tinham, eram ótimos, aqueles congressos, porque eram congressos de saúde mental e surdez. Então, só se discutia a questão, o nome era Congresso Nacional e Internacional de Saúde Mental e Surdez. Então, só se discutia questões de psicanálise e em relação à surdez. Eu adorava esses congressos. Acabaram. Paula Grave, fale, depois eu falo. Eu não falei ainda não. Fala, Paula. Boa noite. Tudo bom, professora? Bom, não seria uma pergunta. Eu acho que seria uma contribuição no sentido assim de uma vivência que eu tenho. Eu tenho um filho surdo, né, bilateral, profundo, e a vivência que eu tenho com ele, logo bem do início, foi que a gente não foi um diagnóstico tardio, mas assim era aquela coisa assim que eu só vim perceber quando ele ainda ia fazer 1 ano, né? Por quê? Porque o meu primeiro filho demorou muito de falar. Então, eu achava, né, que era alguma coisa relacionada e talvez tivesse uma negação, mas não tinha nenhum caso na família, né, que eu soubesse até então. Então, veja só, o professor conhece, Albérico conhece, Luiz Albérico, Habib, teve o prazer de conhecer, porque é uma figura muito interessante, Habib, E ele estudou em escola regular, e assim, foi uma coisa muito interessante, porque na época eu tinha escola e eu investi muito nisso, né, capacitei professores e tudo mais, mesmo eu não tendo curso, não tendo uma proficiência, né, eu sabia o básico. Mas Habib, desde sempre, ele entendia os sinais, aprendeu os sinais, foi capacitado para isso, mas ele não queria falar com a família, com os sinais. Ele queria que a gente falasse, ele queria fazer a oralização. E assim, eu ia para a escola com ele,
e ele dizia, não, fica em casa, mas me ensina, tal, porque eu queria dar esse outro recurso. Bom, ele fez fonoterapia, né? Na época tinha a possibilidade do implante, mas eu achei que não era o momento, porque ainda estava muito em fase de teste, e ele seguiu a vida toda vez que ele tinha que trocar a escola, eu ia para a escola, eu falava que ele precisava estar ali, falando de frente e tal. E ele teve as dificuldades que ele tinha, mas ele era muito bom leitor labial, né? Desde que a pessoa realmente estivesse falando com ele. Bom, a Habib cresceu com as dificuldades que os surdos têm, mas ele é muito interessado. Então, ele aprendeu a produzir texto, a fazer tudo em internet, só na internet e tal, essa coisa toda. E contava com minha ajuda, porque a minha primeira formação é letras, então, assim, eu dei uma grande ajuda a ele. Bom, a Habib seguiu o ensino médio e tudo mais, queria parar, e eu incentivei a fazer uma faculdade. E aí começou o problema, você falando e eu só vendo toda a questão. Porque a faculdade realmente não está preparada. A Habib entrou em Ciências da Computação, aqui na nossa cidade, na FACAP, e era para ficar 5 anos, ficou 10. Formou agora, ele entrou em 2011. Por quê? Não era por conta de não ter um entendimento, era porque ele teve 4 professores que se recusavam a falar de frente para ele. Então, mas eram professores assim. Aí ele falava com a coordenação, falava com todo mundo, tentavam lá e tudo mais, mas ninguém podia mudar isso do professor. E o que aconteceu? Esse professor, aí Habib trancava a disciplina, né? Não ia dar certo. E aí, digamos, no período seguinte, no semestre seguinte, tinha uma disciplina que era pré-requisito daquela outra. Então, ele ficava capengando, entendeu? Ele entrou assim, e como ele já é um rapaz, ele agora tem 28 anos e tudo mais, como ele já é um rapaz, ele não me falava, não comentava nada comigo. E quando foi um dia, ele disse, né, que ia sair da faculdade, eu procurei saber o que era que estava acontecendo. E assim, estava feita a questão, porque o professor realmente disse que não ia falar de frente para ele, alegou que ele era desinteressado e tudo mais, e aí eu disse, mas como vai ter interesse, né? Se a pessoa está de costas, se a pessoa está ali. E aí Habib pegava o quê? Os slides e ia estudar. Graças a Deus a gente contou com uma coordenadora, né? Que inclusive falou, por que ele não traz intérprete? Habib nunca quis intérprete, em momento nenhum, ele nunca quis, sempre foi muito desafio, e, enfim, ele precisou trocar de curso, porque não ia para frente, ele não ia conseguir, então ele trocou de ciência da computação para TI, então ele eliminou várias disciplinas que ele já tinha feito, né, a partir daí. Ou seja, o menino não conseguiu concluir um curso que ele queria porque a faculdade não foi capaz de absorver. E aí a gente foi lá, teve muitas coisas. Eu fiquei com vontade de armar barraco, sabe, na imprensa, nessa coisa toda. Mas assim, a Habib me pedia, não faz nada, não faz nada. Então ele é muito assim, sabe, discreto, né? E não queria, exato. Então assim, para acontecer, de eu saber o que estava acontecendo, foi assim, já numa coisa, numa circunstância já bem delicada. Essa problemática estão vivendo agora os alunos negros nas universidades federais. Com muita dificuldade, os alunos que entraram por cotas, com muita dificuldade de acompanhar e com muita resistência dos professores de fazer adaptações que ajudem os alunos. Porque, normalmente, são alunos com dificuldades financeiras importantíssimas e que, precisariam de outro tipo de apoio, né? Livros, eles não têm dinheiro para comprar livro, eles não têm dinheiro para tirar xerox, eles não têm
Então, eu tive uma paciente que me dizia, Cristina, se eu tiro o xerox, eu não como naquele dia. E eu moro longe da universidade, muito longe, porque normalmente as pessoas pobres moram na periferia. As universidades são nos melhores lugares. Então, ela não tinha condições não tinha tempo para ir em casa almoçar. Ela tinha que almoçar na faculdade. E se tirasse xerox, tinha que gastar o dinheiro do almoço. Então, essa intransigência que os surdos tinham aqui em Porto Alegre, né, tinham na universidade, agora são os alunos, porque se conquistou esse espaço. A questão da minoria, né? Mas só que se conquistou, né, esse espaço em uma faculdade, na Faculdade de Letras Libras. Sim. Eu penso que isso tem que evoluir. E isso só vai ser possível evoluir se o surdo tiver proficiência na escrita e na leitura do português. Que aí ele vai ficar livre para estar, mesmo com intérprete, não estou dispensando o intérprete, mas independente. Eu tenho uma amiga que é intérprete e que ela dava aula, ela era intérprete, não exatamente o que o Alberico está falando, intérprete daquele surdo, mas a moça era uma moça rica, então pagava ela no turno inverso da faculdade, e ela estava fazendo a faculdade junto com a surda, porque ela não só interpretava em aula, como estudava junto. Ela é uma professora, essa minha amiga é professora, e também fez o curso de Letras Libras, mas já era professora de escola de ensino fundamental. E ela tinha artes, ela era formada em artes, educação artística, eu acho que é esse nome. E ela era professora na faculdade, no colégio especial, e fez o curso de Letras Libras também, se formou, tem 2 graduações, e é intérprete. E ela foi assim que ela estudou com a moça. Assim, a moça fez a faculdade em 5 anos. Só que nem todo mundo tem dinheiro para pagar um professor particular. E nem todo mundo quer fazer Letras Libras, né? Então, eu acho que a saída é a leitura e a escrita perfeita do português. E muita leitura, muita leitura. Isso é uma coisa que foi uma aquisição de Habib, assim, muito por uma... Ele via, quando eu me lembro da construção que ele dizia, está errado, né? Está errado. E eu dizia, tá. E aí ele ia, e aí me trazia certinho, sabe? Então ele escreve hoje, já há algum tempo, né, muito bem. Você não identifica, só se ele falar que ele é surdo que você identifica. E tem uma questão aí também, que eu esqueci até de colocar, mas é que eu acho que é importante, que a gente falou em implante coclear, que ele teve um determinado momento, ele adulto, ele quis colocar. Então, era uma coisa dele, eu disse, tudo bem, vamos, você quer colocar, viajamos, colocou, né, mas ele não se adaptou, ele não queria. Muita gente não se adapta. Ele dizia inclusive, que tinha dor de cabeça, né? Inclusive o que a Sophie, essa moça que faz eu estou procurando ver se eu encontro aqui uma coisa, que faz doutorado, está terminando o doutorado agora em Paris, ela fala isso, de que o estranhamento, que o sujeito que tem um eu, pele surdo, e quando ele faz o implante adulto, né, no caso ela está falando adulto, estranha muito, e tende a desligar, inclusive, o aparelho. Sim. Aí ele não usa, o implante continua, né? Porque a gente não quis submeter ele a não ser que ele queira, para retirar. Mas, assim, não usa, aboliu mesmo, e a gente respeita, né? Porque ele é um camarada muito independente, se vira muito bem, trabalha, estuda, fotografa, faz muita coisa, muito independente. Adriano,
Adriano, vamos fechar a fala? Eu tenho uma perguntinha, eu estou me quietando aqui para não mexer. Adriano, tu fala e eu... Adriano? Oi. Tu fala e depois eu falo, vamos ver rapidinho para poder fechar, que já estamos 4 minutos passando do tempo dela. É bem curto, veja só. Falou aqui também sobre a questão do surdo independente. Né? Então, ou seja, se o surdo não é independente, é aquele que não é incluído. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Então, ou seja, surdo não incluso é aquele que não é independente. Ou seja, se ele é dependente, para todo canto que ele vai precisar de intérprete para poder ter um apoio, ter alguém que faça a voz dele. Né? Então, ou seja, se de fato ele precisa sempre do intérprete para tudo na vida, ele não foi incluído, ele está sendo dependente, sempre individualizado, né? Quando aparecer na rua assim, olha, aquele é surdo, porque tem um intérprete lá dentro o tempo todo. Então... Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Uhum. A gente sabe que as pessoas surdas, de uma certa maneira, elas circulam, né? E se viram com alguma dificuldade, mas... Outra questão bem clara para fechar, que é: qual é a sua opinião sobre a pedagogia surda? Só Luiz, se quiser também falar sobre isso aí, fica à vontade. Mas sobre o olhar de psicanálise, de pedagogia surda, qual é a sua opinião? Você só tem conhecimento sobre isso? Mas eu não sei muito bem o que é pedagogia surda, Adriano. É aquela pedagogia que só o surdo tem propriedade, ninguém mais. Só quem é surdo pode ter. Mas eu não sei o que é isso, desculpa. Eu não sei, não sei o que é isso. O que seria, assim como o que é psicologia surda, não sei. Acho que existem pessoas, e as pessoas são surdas, são ouvintes, são verdes, são brancas, existe uma comunidade que tem hábitos e costumes diferentes de outras comunidades, mas o sujeito é o mesmo. Não tem, o inconsciente é um só. Então, não há como a gente falar em pedagogia surda ou psicologia surda. Albérico? Oi, pronto, para concluir. Eu vou pegar uma fala tua e você, quando falou que os surdos conseguem fazer a leitura das coisas, da cultura, dos ambientes e saber como se comportar. E aí eu vou fazer, entre aspas, uma experiência rápida que eu tive, são várias, inclusive está lá no livro, eu me lembrei. A empresa, se ele está trabalhando numa empresa, não passarem para ele quais são as normas trabalhistas, ele não vai saber como se lidar com aquela cultura da empresa ou como é a questão trabalhista da empresa. Então, ele chamou todo mundo de ladrão na hora que ele não quis passar o aviso prévio, 30 dias depois, ele chegou para pegar o dinheiro e não tinha aviso prévio, porque ele não cumpriu. Ou então, o gerente chegava às 6 horas, ele chegou às 8, o gerente, quando sentou às 9 para poder descansar e tomar o cafezinho dele, ele senta com o gerente para bater um papo. Ele não entra no entendimento do que é a hierarquia entre o gerente e ele. E assim... Sim, mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa, assim, ó, eu tenho uma paciente Down, uma mocinha que tem síndrome de Down, aí ela foi trabalhar no supermercado. Ela entrou, ela ia empacotar, aí ela entrou nas prateleiras, pegou um salgadinho, abriu e veio comendo. Então, foi preciso que o pai dela, aí o gerente chamou o pai, então tiveram que falar uma série de coisas que não passou pela cabeça de ninguém antes de dizer porque ela não podia fazer, porque ela não tinha compreensão do simbólico. Um casal da cultura. Ela não tinha assim, ó, olha, minha filha, empregado não come salgadinho, tem que pagar. Aí ela ia lá, pegava a coisinha e passava no caixa, queria pagar. Não, mas agora tu tá no teu horário de trabalho. No horário de trabalho, nem pagando tu pode comer. Então, houve aquilo que a priori parecia óbvio, foi preciso ensinar. Mas isso tudo não é porque ela é ouvinte, não é a surdez. É a falta de
conhecimento, a falta da língua, que a menina, minha paciente, a falta cognitiva, não é? Ela tem um déficit cognitivo. E o surdo é a falta da língua, que acaba parecendo um déficit cognitivo. Foi isso que eu estava dizendo. Porque atua como se fosse uma pessoa com déficit cognitivo, um deficiente intelectual, e o que, na verdade, está ali é secundário à surdez, essa deficiência intelectual. Adriano, rapidinho para a gente encerrar, por favor. Eu já terminei a minha fala. Ah, já, então pronto. Obrigado, Adriano. Então, eu pretendo, então, nós vamos falar no dia 5 sobre adolescência e ingresso na vida adulta. E aí, então, vamos falar um pouco mais sobre essas coisas aí. Eu gostaria que você trouxesse também sobre a questão da sexualidade, a questão da questão de gênero envolvendo, uma vez você falou, no curso lá de 2013, para mim é muito importante, muito interessante, muito forte. Então, se você puder também trazer essas reflexões. Tá, como se constitui a sexualidade do ser humano, né? E aí, então, falando de o que a gente vê na surdez. Boa noite para vocês.